Olha aí, pessoal, aqui mais uma vez o Sil com o candidato Álvaro, tá? Ele permitiu ser filmado, tá? Estamos aqui no local de prova, né? No Parque de Exposição Araruama, região dos Lagos. E como prometido, né? Eu fiz um vídeo aí, né? Essa semana, né? Especificamente, eu acredito que foi antes de ontem, né? Falando sobre faltas eliminatórias, né? E aí, em toda a aula aí, a gente vai falar um pouquinho, né, com um candidato diferente, falando sobre essas faltas, né? Primeiro foi faltas eliminatórias, o que você não pode cometer na prova que você é reprovado logo de cara, né? Tem um videozinho lá no canal, eu desde já agradeço aí pelos likezinhos, pelos comentários, se inscreve lá no canal, ativa o sininho, tá? Que tá ajudando muita gente, né? Muita gente tá vindo até a gente aqui agradecendo e tal e tudo mais. Isso é muito bom, isso é muito bacana, né? Agradeço aí pela força que você tá dando aí no canal, tá? Espalhe esse vídeo aí para muito mais gente, tá? Porque isso é muito bacana, isso é muito importante para vocês que estão tirando a primeira habilitação, né? E aqueles que ainda vão tirar e aqueles que já tiraram, né? Isso é bom também para que a gente possa adquirir mais conhecimento. Então, hoje nós vamos falar sobre faltas na perda de 3 pontos, né? O que pode cometer na prova e aí você perde 3 pontos assim, né? Porque, veja bem, na prova, se você perder 4 pontos, você é eliminado, certo? Então, o mínimo, né? Você pode perder, aliás, o máximo você pode perder aí 3 pontos. 3 pontos ainda você permanece na prova, tá? 4 pontos eliminada e vai ter que ter uma nova oportunidade, né? E sempre vai ter essa nova oportunidade aí para que você possa estar fazendo essa prova de novo e não cometendo esses erros, né, de novo aí. Então, estamos aqui com o candidato Álvaro. No outro vídeo que falamos sobre faltas eliminatórias, falamos com a candidata Anne, né? Até passou na prova ontem, né? Agradeceu bastante, tem um videozinho lá no canal, né? A Anne falando, a Priscila também falando também, elas foram, né, permitiram ser filmada, né? E todos os candidatos aí, a gente sempre, né, pergunta se pode, tá, e tudo mais, eles aceitam de boa para dar essa força aí junto conosco aí, tá? Então, falamos sobre faltas eliminatórias, tá? Hoje o Álvaro vai falar, né, um pouquinho, a gente vai comentar aqui um pouquinho, vai conversar um pouquinho falando sobre faltas de 3 pontos negativos, né, Álvaro? Sim. Hoje é a última aula do Álvaro, né, Álvaro? Hoje é a última aula dele, e aí ele vai ficar naquele período de espera até a marcação da prova dele, né? É importante que, né, a gente já conversamos aqui, é importante que depois que marcar a prova dele, ele fazer sempre um pré-teste, né? Que é aquela aula, uma aula, ou 2, 3, no máximo 5 aulas ou mais, se o candidato quiser, né? Antes da prova, né? É importante fazer esse pré-teste porque você fica um período, né, sem treino, e aí você acaba esquecendo algumas coisas, né? Ficou enferrujado ali. Né? Isso aí, perde um pouco da prática, né? E aí você não está naquele costume da prova, né? Dos treinos, e aí fazendo o pré-teste, acaba relembrando aquilo que possivelmente ficou no esquecimento. E aí o resultado positivo no final vai ser aquela aprovação bacana, tem aquele churrasco, né? Vai ser aquele churrasco e tudo mais, tá bom? Mas agora nós vamos falar sobre faltas na perda de 3 pontos. Vamos lá, vamos começar? Qual é o primeiro item aí, Álvaro? Desobedecer a sinalização da via ou agente de autoridade de trânsito. Por exemplo, se você desobedecer a sinalização da via, né, avançar a via preferencial, avançar a faixa aqui ali, né, no parque de exposição, né, aqui, ela tem uma faixa, né, algumas faixas são apagadas, mas aí tem a metade da pista ali que você já sabe, a gente sempre explica para vocês. Então, se você ficar em cima dessa faixa, você acaba sendo na perda de 3 pontos. A faixa de pedestre também, se desobedecer também, né, você avançar aquela linha de retenção, que é aquela faixa antes da faixa de pedestre, né, que delimita os condutores parar para poder manter a segurança dos pedestres, né? Então você tem que parar ali atrás, antes da faixa de pedestre. Então, se você avançar ali um pouquinho, você perde 3 pontos, tá? Qual é o próximo, Álvaro? Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção. Isso é importante porque, por exemplo, às vezes pode ter aqui algum carro, né, parado, né, ali. Ah, mas ele parou ali e tal para me poder prejudicar. Não, é trânsito, né? Aqui no parque aqui tem trânsito também, né? Embora seja um local de prova, mas tem trânsito. Mas o carro parou na sua frente. E aí você liga a seta, tem que olhar no retrovisor, tá? Liga a seta ali para a esquerda, olha no retrovisor.
e aí após você voltar, cortou, né, fez aquela ultrapassagem, após você voltar, você tem que religar a seta de novo, né, no sentido contrário, e olhar no retrovisor de novo, tá? Se você não fizer isso, são 2 pontos que você perde de um lado, mais 2 do outro. Se você não fizer essas cautelas, aí você perde 3 pontos, tá? Próximo, Álvaro. Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não houver concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Aqui não tem semáforo, né, para dizer que existe ali um semáforo, sinal verde, né? Mas já simbolizando aqui, né, a parte do trânsito lá fora, então isso é falta na perda de 3 pontos. Por quê? Porque o pedestre ainda está atravessando a via. Então, se você não der essa preferência, aqui no parque tem uma faixa de pedestre, porque se tiver alguém atravessando ali, você tem que dar essa preferência. Se você não der, você perde 3 pontos, tá? E lá fora é a mesma coisa, pode ocasionar uma multa para você. Mesmo que o sinal esteja verde, você tem que esperar o pedestre fazer essa travessia completa, né, até a calçada e mantendo ele em segurança para depois você prosseguir. Fechou? Aí você perde aí 3 pontos, né? Caso aconteça aqui no local de prova. Próximo, Álvaro. Manter a porta aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dela. Pronto. Se você manter a porta aberta, né? Acontece, né? Por nervosismo e tal, você acaba perdendo 3 pontos. E semi-aberto, o que é, Sil? Semi-aberto é quando você fecha a porta, né? Ali não dá aquela pancadazinha mais forte. Você bateu ali, mas ela não fechou. Ela ficou naquele dentezinho assim, ó. Ela não fechou diretamente. Então o que acontece? Ela tem que fechar, né, totalmente. Então a porta ela fica balançando um pouquinho. E isso pode ocasionar um acidente. Então você perde aí 3 pontos, porque se você deixar a porta ali semi-aberta, né, numa curva um pouquinho fechada, né, esse dentezinho que tá assim, ó, ele pode, ó, destravar. E aí a porta acaba abrindo e você vai botar a mão para poder fechar e tal, vem o outro veículo no sentido contrário, acaba colidindo. Então aí é a perda de 3 pontos se deixar a porta semi-aberta ou aberta, porque às vezes acontece, né? O candidato entrar por nervosismo e tal e tudo mais, aí acaba deixando a porta aberta e tal, enfim, acontece, né? Próximo, Álvaro. Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizar incorretamente. Pronto. A seta para a esquerda. Aqui no parque nós temos, são 5 setas para a esquerda. 5. E uma só para a direita, que é o final. Então, por exemplo, se você vai fazer uma curva, né, para a esquerda e você sinaliza para a direita e depois para a esquerda, fazendo essa inversão de seta, você perde 3 pontos. Porque isso lá fora no trânsito, isso acaba confundindo quem vem atrás de você, né? Você dá a seta, né, liga a seta para esquerda, aí daqui a pouco você entra para direita. Não, aí não pode, né? Isso pode ocasionar um acidente, porque por isso que você perde aí 3 pontos. Outro detalhe, né, no final aqui do percurso, né, que tem lá no canal lá, você pode pesquisar lá, né, no final do percurso aqui, no finalzinho mesmo, os candidatos acham que muitas das vezes a seta é para a esquerda, né? E não é, a seta é para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5 setas para a esquerda, memoriza isso, e uma para a direita. Então, você chega aqui no final, ao invés de você ligar a seta para a direita, você liga para a esquerda, depois você liga para a direita. Então, inversão de seta, aí você perde 3 pontos, tá? Próximo, Álvaro. Não usar devidamente o cinto de segurança. Isso aí também é uma falta de 3 pontos, né? Se você usar incorretamente, né? Muitas das vezes, né? Ó, o cinto daqui, às vezes tem candidatos, eu já vi candidato fazer isso, então só fica a parte de baixo, né? Isso é usar o cinto indevidamente. Mas isso acontece sim, acontece, tá? O candidato nervoso e tal e tudo mais, ele acha que isso aqui tá atrapalhando e tal e tudo mais, e fora outras formas também que depois a gente faz um videozinho explicando melhor para vocês, tá? Aí é a perda de 3 pontos, tá? Próximo, Álvaro. Perder o controle da direção do veículo em movimento. Se você perder o controle, você tá ali, né, conduzindo o carro, aí você solta o pedal do freio da embreagem, acelera um pouquinho e acaba perdendo aquele controle do veículo, aí você perde 3 pontos, tá? Próximo, Álvaro. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. Se você cometer qualquer infração de natureza grave, também você perde 3 pontos, tá? Então fica aí a dica aí para vocês, tá? Na faltas de 3 pontos, tá bom?
No livro de vocês lá, da autoescola, geralmente na contracapa, ou no finalzinho, ou uma parte lá do livro lá, vai ter sempre essas faltas, né? Essas faltazinhas dos candidatos e tal. É necessário, é importante com que você sempre mantenha isso informado, né? Leia, né? Para você adquirir esse conhecimento aí, porque se chegar na prova, o examinador falar para você que você perdeu 3 pontos, ficou reprovado por isso, na perda de 2 pontos, de 1 ponto, então você já tem esse conhecimento. Então quem tem sempre um bom conhecimento, sempre vai ter um bom argumento aí para que você possa estar argumentando de maneira clara, objetiva e concreta, e não entra numa discussão verbal e tal, fica uma coisa chata, né? Então é bom sempre você ter esse conhecimento, tá? Leia sempre lá no seu livrinho, tá? Na autoescola lá que você faz parte aí, sempre tem, tá? Que é faltas eliminatórias, faltas graves, faltas leves e faltas médias, tá? Então vamos lá. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho das faltas médias, tá bom? Vai ter outro candidato falando aqui com a gente aqui, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, felicidade, tá? Boa sorte para vocês aí, sucesso na vida de vocês. O sonho não tem preço, tá? Então, se porventura você não conseguir, passou na prova, tanto teórica quanto prática, não desista. Eu sempre costumo dizer para os meus candidatos o seguinte: insista, persista e nunca desista, porque sonho é sonho, né? E sonho a gente não bota preço, tá bom? É difícil? Sim, mas ninguém nunca falou que seria fácil, tá? Busque sempre as dificuldades na sua vida, porque são as dificuldades que vai te fortalecer. Busca facilidade não, né? Facilidade vai te fragilizar, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Vamos dar um tchauzinho lá pra galera? Tchau, tchau, gente. Fica na paz. Até o próximo vídeo.